Olá meus irmãos, a paz do Senhor, Tiago mais uma vez aqui no canal Tiago Leme EBD e vamos neste vídeo falarmos da aula de número 2 da lição para a sala dos adultos, revista com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nessa oportunidade, o tema da nossa lição é o avivamento no Antigo Testamento. Muito bem, o texto é 2 Crônicas, capítulo 34, do 29 ao 33, excelente texto, e nós vamos falar aqui então a respeito dos avivamentos no Antigo Testamento, E será que existiam avivamentos como hoje no Antigo Testamento? Qual é a percepção sua de avivamento? Você acredita, você acha que é só para o Novo Testamento? Não, antigamente também, mesmo antes do início da Igreja de Jesus, os avivamentos eles sempre estiveram dispostos, disponíveis para nós nas Escrituras, nos ensinando que o afastar-se de Deus é um problema muito sério, gera confusão, gera conflito, gera pecado, gera dor, E depois existe a volta. Então, tudo isso fala do avivamento. E esse avivamento do Velho Testamento é o que nós vamos falar nesse vídeo, nessa oportunidade. Convido você a deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ative também os sinos de notificação, o sininho de notificação. Primeiro ponto, o panorama do avivamento no Antigo Testamento. O segundo, nós vamos falar aqui o retorno, a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E no terceiro, o avivamento e a palavra de Deus. Uma lição muito gostosa, interessante, porque fala da história aqui do tempo do avivamento que Moisés trouxe, do avivamento de Samuel, do tempo de Samuel e também no tempo de Josias. É algo muito interessante que nós podemos transmitir aos alunos, muita coisa, muita bagagem, muita história bíblica, muita palavra de Deus, para que eles sejam também avivados, tá certo? Muito bem. Então, eu anotei algumas coisinhas aqui para comentar com vocês, que o propósito dessa lição então é fazermos um panorama dos avivamentos nos diferentes momentos da história de Israel. E nessa lição existem dois aspectos importantes. O primeiro é a confissão de pecados e depois o retorno à palavra de Deus, tá certo? Então, o grande problema de Israel sempre foi que eles davam mais vazão para as práticas, dos povos incircuncisos, dos outros povos que serviam a outros deuses, ao mandamento do Senhor nosso Deus. Então, afastados de Deus, mais idolatria, que era o que eles acabavam indo nesse caminho, gerava o pecado e isso o povo sofria. E depois sempre levantou um líder, por misericórdia de Deus, levantava-se um líder com a palavra de Deus e o reconcílio de Deus com o povo. E sempre foi, entre a história de Israel, os altos e baixos, muitos momentos nós vemos avivamentos da parte de Deus para o povo. Sempre vai ser da parte de Deus para o povo. Deus é quem colocava no coração das pessoas o que elas deveriam fazer. E tem sido assim até hoje. Deus desperta em nós algo e nós vamos fazendo, e nós vamos trabalhando, e nós vamos nos esforçando para que tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração saia da melhor maneira possível, para que as pessoas ao nosso redor se sintam confiantes, confortáveis, não é assim? Não é assim que você pensa? Bom, eu pelo menos penso por aí, E muito bem, então, e o primeiro ponto é o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então nós vamos falar do avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e de Josias. O avivamento no tempo de Moisés. Israel estava no Egito, a lição vem trazendo isso. Moisés, um instrumento de Deus, E o avivamento quando foi? O avivamento foi no Sinai, não é verdade? Onde foi entregue ali as tábuas. E é interessante o texto de Êxodo, capítulo 19, do 1 ao 8. Eu não vou ler todo aqui o texto, mas achei bem interessante que quando Deus, nesse texto, chama ele e diz assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Falando asas de águia foi que o povo veio a ele, a Deus. Deus falando que o povo veio a ele, como vos levei sobre asas de águias. Olha só. Agora, pois, diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Olha que profundo isso. Dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa era a palavra que Moisés estava ouvindo. Olha, você precisa dizer a eles que eles são, em primeiro lugar, eu fiz eles virem para cá, a mim,
E agora que eles podem ter um encontro comigo, se eles ouvirem tudo aquilo que for dito e obedecer e ficarem nos meus mandamentos, eu vou fazer com que eles sejam um povo realmente que transfira a toda a humanidade o quê? O meu querer, a minha palavra, a minha vontade. Não é isso? É o que acontece. Essa é a proposta de Deus. Para que todo povo, todo homem veja, né, a possibilidade de estar em comunhão com Deus. Não é assim? E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz. E aqui é interessante, né? Quando há um avivamento, há unanimidade de decisões. Aquilo que Deus coloca não só no coração do líder, mas agora todo o povo, quando capta essa mensagem e querem colocar realmente para se colocarem realmente à disposição de Deus, né? Aí você vê sempre esse momento da unanimidade, né? Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, o avivamento que houve, né, no tempo de Moisés, como nós vimos na lição passada, todo avivamento, o que antecede ele é um momento de crise. E qual era o momento de crise para o povo de Israel nesse contexto de Moisés? Era estar no Egito como escravos. E Moisés chega como um libertador e agora eles estão livres, né? Mas se nós estudarmos um pouco, formos lá em Êxodo e trabalhar ali, fazer uma leitura interessante ali nos primeiros capítulos, nós vamos ver que o povo estava orando para que acontecesse algo. Né? Eles estavam esperando que Deus se movesse, e Deus se moveu. Muito bem, então Deus usou o instrumento Moisés para livrar aquele povo e trouxe aquele povo para o deserto, sim, porém, melhor no deserto com a presença de Deus do que em qualquer outro lugar sem a presença dele, não é verdade? E aí existe esse avivamento no Monte Sinai, que foi o momento em que Deus deixou ali a sua lei para Moisés e agora conduzir o povo à sua verdade e vontade. E o avivamento no tempo de Samuel, e aqui parece que é um pouco mais crítico, né? Porque nós já temos uma história de nação um pouco mais longa, né? Nós já temos uma história de Israel um pouco mais já firme, com mais peso, né? Na sua história. Então eles já estavam ali findando o período dos juízes, né, quando começa o momento de Samuel, ainda que Samuel ele foi o último juiz, né, ele foi ele exerceu, né, os três ofícios que são, ele era sacerdote, ele era juiz, né, e ele era também profeta do Senhor. Muito bem, daí avivamento no tempo de Samuel, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um faria o que parecia reto aos seus olhos, fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21 e 25. Será que é assim hoje em dia? Será que nós vemos pessoas fazendo o que parece reto aos seus olhos? E aí a pessoa, você olhando assim, de perto ou de longe, você vê que a pessoa vai acabar entrando, né, em uma situação difícil, vai acabar com resultados negativos na sua vida, não só pessoal, mas familiar também. E infelizmente as pessoas elas tendem, né, têm essa tendência desde os primórdios, né, fazer aquilo que acha bem ao seu olho, né? Como é que é aquilo? O que parecia reto aos seus olhos, né? E nós vemos a situação difícil no momento do tempo aqui de Samuel. Se nós lermos ali 1 Samuel capítulo 4, isso mesmo, 1 Samuel capítulo 4, eu anotei aqui na revista, nós vamos ver a situação decadente que estavam, né, o povo, o exército, achando que ia vencer os filisteus. Acabaram em uma primeira jornada da guerra ali, eles perderam, me parece que 4 mil homens, aí depois eles foram lá, buscaram a arca, né? Se eu estiver errado, vocês comentem aí, deixem um comentário. Mas enfim, eles buscaram a arca para estar junto com eles na terra, no momento da batalha. E é interessante que nesse texto fala assim que eles se alvoroçaram de um tanto, a expressão de que agora a vitória viria foi tão grande que a terra estremeceu. Né? Houve como que um terremoto, penso eu. E aí os filisteus eles ficaram assustados, mas mesmo assim os seus líderes falaram: não, vamos em frente, né? Sejamos nós homens, essa é a expressão, sejam homens, né? Não seja como um bicho morrendo de medo, não. Agora sejam homens e lutem, e eles ganharam a batalha.
né? E eles ganharam a batalha, eles levaram a arca, tomaram a arca, né? Ofni e Finéias morrem nesse momento, não é isso? Aí depois aquele um que sobra volta para contar para o povo se alvoroça na cidade, até chegar no ouvido de Eli. Eli está lá sobre a cadeira e aí aquela cadeira cai, né? Ele se assusta, cai, ele quebra o pescoço, morre, enfim. E aí então realmente inicia-se o momento de Samuel, né? E aí eu fiz assim um resumo rápido, né? A derrota declarada, né? Que é a morte dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e depois 30 mil israelitas foram mortos. Tem esse detalhe também, né? Na guerra, quando eles voltam com a arca, onde há aquele momento de êxtase do povo, dos soldados, do exército, dizendo que agora sim Deus está conosco, que nós vamos ganhar, né? Pensando eles. Mas o que eles estavam fazendo antes dali era ao seu próprio olho, né? Não é isso? É o que parecia reto aos seus próprios olhos, né? E então eles estavam sendo enganados por si mesmo, pensando que Deus estava com eles, perderam, e nessa perca, nessa derrota do exército, não foi simplesmente, né, uma queda de braço, e sim 30 mil soldados foram mortos, e eles fugiram, o que sobrou fugiu, tá certo? Para contar, e me parece que sobrou só um, para contar o que aconteceu para Eli, e Eli também acaba morrendo ali, né? Morte de Eli foi no capítulo 4, verso 18, e depois a esposa também, e ficando só essa criança, né, que foi Icabode, né? Então é uma história assim muito interessante, que dá para trabalhar bastante a questão da falta de Deus, né? Da falta da comunhão, da falta da expectativa de que Deus realmente pode suprir todas as nossas necessidades, qualquer necessidade da sua vida, tá certo? Deus pode suprir, Deus abençoa, Deus muda situações, Deus, né, abre portas onde não há nem parede, não é verdade? E depois um resumo meu aqui diz o seguinte, que é a causa da derrota, né, havia um impedimento, né, e depois os abomináveis pecados de Ofni e Finéias. Então existia coisas que estavam acontecendo que eles não levaram em consideração. Eles pensaram que Deus era um Deus como o Deus dos outros povos, né? Como que diz lá em Salmo 115, me parece, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, né? Esses são os deuses, outros deuses. O nosso Deus não. O nosso Deus tem olho e vê, não é assim? Tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, né? A sua oração, e ele pode se mover, ele pode se levantar e agir em sua causa. Muito bem. Então, aí depois aqui na causa da derrota, né? Os deuses estranhos, 1 Samuel 7, né? Verso 3, e entra no capítulo 7. Aí tem os Astarodes, Aserins, né? E aí depois no ponto, no terceiro rascunho aqui que eu pus, o remédio da vitória. Eles tiraram os deuses estranhos, né? Eles uniram-se ao Senhor, lá no 1 Samuel 7, tá certo? Versículo 4, versículo 5, versículo 6, eles jejuavam e confessaram os pecados, né? No versículo 8, oraram ao Senhor. No versículo 9, sacrificaram ao Senhor, certo? E assim por diante. E voltaram de coração a Deus, tá certo? Então, dá para trabalhar bastante essa questão para você, professor que me ouve, se há aqui algum professor aqui, dá para realmente tirar muita coisa da história do período desse avivamento que houve no período de Samuel, né? E a vitória do seu povo, que é o ponto 4 que eu coloquei aqui, que versos 10 deu o trovão do Senhor, né? Os filisteus derrotados, né? Os filisteus destruídos e as cidades reconquistadas. Então, assim, para um avivamento a gente vai ter sempre um momento de crise e sempre se levantando uma pessoa a qual todo o povo observa e diz realmente esse é aquele que Deus tem mandado para nós, e aqui nós vamos seguir esse líder e nós vamos ter aí a certeza de que Deus estará trabalhando nas nossas vidas, né? No nosso meio, no seio da igreja, e isso que é importante. O avivamento, ele precisa, né, estar sempre, todos nós precisamos estar sempre avivados, né? E quando nós estamos avivados, nós compreendemos essas coisas, esses pontos, esses detalhes, essas situações com mais facilidade. É assim? E é assim que a gente tem que permanecer. Nós estamos aqui não falando para desavivados, né? Nós estamos, sim, avivados, porque nós estamos na escola dominical, mas nós precisamos estar aqui sempre nos preparando para termos o quê? Conteúdo para passar aqueles que não estão avivados e ficarem agora avivados, tá certo? Muito bem. E depois o tempo de Josias, também a história de Josias, né? Todo o rascunho que eu tenho aqui é bem longo, né? Qual o contexto histórico disso? Idolatria, o templo em situação precária, tá certo? O culto a Javé desativado, então houve um esquecimento de Deus
no tempo desse avivamento de Josias, né? A palavra de Deus perdida dentro do templo, ninguém falava a respeito da palavra de Deus, e o próprio rei não conhecia a escritura divina. Como poderia cumpri-la, não é verdade? E depois, no ponto 2, Deus usou Josias para mudar esse quadro, né? Ele usa homens, 2 Crônicas 24, do verso 1 ao 3. Dá uma lidinha aí, não vou ficar lendo aqui, tá certo? E depois aqui, Josias lidera um dos maiores avivamentos dos tempos bíblicos, né, do Antigo Testamento. Então, primeiro, a palavra de Deus é encontrada, perdida dentro do templo. Nós vamos ver isso em 2 Crônicas 34, 14 e 15, né? Os trabalhadores começaram as obras lá, durante a limpeza, o sacerdote Ilquias, né, encontrou um rolo onde estava registrada a lei dada a Moisés. Olha só. Né? No Sinai, provavelmente este rolo continha os escritos de Deuteronômio, tá certo? E aí, como a situação poderia ser diferente sem o conhecimento da palavra de Deus, né? Como a situação poderia ser diferente? Aí, ponto 2 aqui, o rei ouve a leitura da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é encontrada, ele ouve a leitura da palavra de Deus, né? E aí o rei ele consulta ao Senhor, né? Josias entendeu a gravidade da situação, né? O juízo estava às portas. Seria possível evitar a pena, né? Como proceder? E aí a profetisa Hulda foi consultada e entregou a mensagem divina. O castigo virá, mas não durante o reino de Josias. Ele seria poupado porquanto o seu coração era reto diante do Senhor. Olha aí a importância, né? Que talvez, às vezes, até mesmo que desconhecendo algo da palavra de Deus, o importante é estarmos com o coração reto diante do Senhor, né? Por mais que talvez, porventura, alguém não saiba o que está fazendo, o que está acontecendo, mas o seu coração é temente a Deus. E a partir do momento em que ele descobre o que Deus quer, a mente dele é esclarecida naquilo que Deus tem já predito para aquilo, a maneira como conduzir, a maneira como viver, a maneira como fazer as coisas e conduzir o povo. Então agora sim, eu sei como fazer, então eu vou fazer da melhor maneira possível, tá certo? E com certeza Deus sabe, né? Ele conhece o coração do homem como ninguém, melhor até mesmo que o próprio homem. E depois a palavra de Deus é recolocada no seu devido lugar e começa um dos maiores avivamentos da história de Israel, 2 Crônicas 34, 28, né? Então o povo se conscientizou da situação através da leitura da lei, né? Depois houve uma tomada de posição, uma volta ao ensino da palavra. Sem ensino da palavra não adianta. O povo não vai compreender a vontade de Deus. Infelizmente, a escola dominical não tem a mesma frequência dos cultos. Precisava ter a mesma frequência, né? Seria excelente uma situação dessa. Mas vamos caminhando, né? Bom, e depois, agora aqui, né? Falando no ponto aqui, que nós vemos Moisés, Samuel e Josias, né? E no capítulo 2 da lição, é a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Tudo sempre interligado uma coisa na outra, né? Então, falando de Neemias, e aí a lição traz, falando um pouco de Neemias, o copeiro do rei, né? Foi informado da miséria de Jerusalém, ele nem tinha nascido em Jerusalém, ele sabia que ele vinha desse povo, ele era um judeu, porém não nasceu lá, mas ele era uma pessoa que entendia, conhecia a história de Jerusalém, e o seu sentimento foi o qual muitos, né, não sentem pelas coisas de Deus. Não é verdade? Quando a gente ouve uma história de algum lugar que deu alguma coisa errado, ouve a história de que alguém lá foi humilhado, ou alguém lá, e aí, infelizmente as pessoas pensam, também, bem feito, ó, né? Saiu de tal lugar, foi para tal lugar, agora foi envergonhado lá, está passando um problema. Não, nós não podemos ter essa atitude, nós temos que ter a atitude de Neemias, né? Neemias, como um líder que ele foi, um homem de Deus que ele foi. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, né? E essa foi a reação de Neemias quando ouve que Israel, né, que Jerusalém estava toda ali entregue à humilhação. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias estava preocupado, um texto interessante, com Jerusalém, por ser a cidade santa dos judeus. Como capital de Judá, ele representava a identidade nacional dos judeus e era abençoada com a presença especial de Deus no templo. A história judaica estava centralizada em torno da cidade desde os tempos em que Abraão presenteou Melquisedeque, rei de Salém, até os dias em que Salomão construiu o glorioso templo. Prosseguindo através da história dos reis, Neemias amava sua terra, embora tenha passado toda a sua vida na Babilônia.
Ele queria voltar para Jerusalém a fim de reunir os judeus e tirar a vergonha que sentiam devido à destruição dos muros da cidade. Isso traria glória para Deus e restauraria a realidade e o poder da presença do Senhor entre o seu povo. O tempo do cativeiro já tinha acabado e agora Deus começa a agir de forma a qual todos aqueles que estavam ali voltem e retornem para Jerusalém. Ao ouvir que os muros de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídos, Neemias ficou triste e chorou. Porque isso o aborreceu. Hoje em dia, os muros pouco significam para as cidades. Pouco significa. Mas nos dias de Neemias, eles eram essenciais por oferecerem segurança contra os ataques repentinos, tendo também um simbolismo de segurança e paz. Neemias também lamentou pelo seu povo, os judeus, que haviam sido sufocados por um edito anterior que os impedia de reconstruir os muros. E esse edito anterior, ele está em Esdras, capítulo 4, do verso 6 ao 23, confere lá, tá? Porque houve sim uma liberação, porém, por uma trama dos inimigos, essa liberação para a construção dos muros foi cancelada, foi travada, o governador lá da Babilônia escreveu contra, mas depois agora com Neemias ele vem para realmente reconstruir e colocar as coisas no lugar, né, como um servo de Deus, é claro, e por instrução do Senhor, né? Então o sentimento foi o qual muitos precisam sentir diante da desgraça que o pecado traz. Não era somente pelas ruínas da cidade, mas sim a ruína espiritual. Tá certo? Não é simplesmente pela cidade, mas sim a ruína espiritual. Salmo 119 diz o seguinte: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Joel capítulo 2, verso 13 diz: e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então, em tudo, né, toda a história que Neemias ele traz, né, no seu livro, toda a história que ele fez, né, em sua vida, a questão não é simplesmente de construir um muro, né, mas sim uma questão onde honra a Deus, que não é algo que você vê, mas você o serve, né? Então é o sentido espiritual. E aí a revista coloca, né, Neemias capítulo 1, verso 6, para a gente falar um pouco a respeito do texto da revista: estejam, pois, os teus ouvidos atentos, né? Então aqui entra a questão da confissão dos pecados. Para ter o avivamento, a gente precisa ter essa consciência de que eu errei e preciso de um recomeço. Para ter um avivamento na nossa vida, um avivamento espiritual, um avivamento genuíno, nós precisamos confessar aquilo que temos feito de errado diante de Deus. Porque senão nós vamos ficar patinando, senão nós nunca vamos descobrir qual é o avivamento, qual é o sentido de nós estarmos realmente sendo avivados por Deus. E tenha talvez pessoas que não sabem o gosto que isso traz para a alma, o gosto que isso traz para a vida espiritual das pessoas, do povo crente. Existem pessoas que vivem há tanto tempo cometendo pecados, fazendo coisas talvez que pequenas, mas que vai o afastando de Deus. E não percebe, porque começam a ficar cegos, né? É como uma catarata no olho, né? Vai aos pouquinhos, e de repente a pessoa não consegue mais enxergar, né? Mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer essa cegueira espiritual cair, né? Para a glória de Deus. E aí, então, Neemias fica triste, né? O ponto aqui vai dizendo também que Neemias fica triste com o estado, né, de Jerusalém, mas não apenas refletiu sobre o assunto. Após sua tristeza inicial, ele ora, e derramando seu coração diante de Deus, e buscou maneiras de melhorar a situação. Neemias dedicou todos os seus recursos, né, em termos de conhecimento, experiência e organização, para determinar o que deveria ser feito, né? Então, ao receber, e aí aqui uma prática para nós, né, ao receber notícias trágicas, em primeiro lugar, faça o quê? Grite e desespere? Não. Em primeiro momento, ore. Ore ao Senhor, coloque aos pés do Senhor. Então busque formas, né, de superar a dor e depois tome atitudes que ajudem aqueles que estão necessitados, tá certo? Essa aqui é o ponto aqui. E o avivamento pelo ensino. O avivamento pelo ensino não há também outra, né, como não existe a possibilidade de existir, como não existe a possibilidade de ter um avivamento sem a palavra de Deus, é claro, é óbvio, tem que ter o ensino daquela palavra, né? Não é simplesmente chegar no microfone e dizer que ali tem palavra de Deus e não falar a palavra de Deus, né? Infelizmente a gente ouve às vezes esse tipo de pregação, porque aqui tem a palavra de Deus, mas fala a palavra de Deus, irmão. A gente sabe que aqui tem a palavra de Deus, né? A Assembleia de Deus tem palavra de Deus, agora fala dela. Fala, manda aí uma meditação,
que Deus tocou no seu coração através de um versículo, através de um contexto, um contexto, né? Não simplesmente dizer que Deus, aqui tem palavra. Então fale a palavra, tá certo? E o resultado do ensino é o quebrantamento, né? A pessoa vai ouvir aquilo, vai raciocinar, o Espírito Santo vai trabalhar através dessa palavra, a qual está ali na palavra de Deus, está ali a Bíblia, está ali para você ler, o pregador ou o professor fazer a leitura e trazer algo, né? Como o bom dispenseiro, né, que vai na despensa, prepara o alimento e serve aquele prato bem feito para aqueles que vão comer, né? E aí você entende que quem come são os seus alunos, né? Quem faz e prepara é você, o pregador, é o professor, né? Então existe essa questão também, que essa questão demanda tempo, demanda aí sacrifício do professor, do pregador em poder preparar tudo isso, pesquisar, saber colocar cada ponto, né, na maneira correta no seu esboço para trazer uma explicação onde as pessoas vão ser realmente impulsionadas, levadas a pensar em Deus, levadas a pensar que o pecado, né, ele leva à ruína, mas Deus é misericordioso, né, Deus tem a sua graça para nos perdoar e para nos dar um novo fim. Olha só, Deus transforma tudo. Bom, e aí é onde nós vemos na lição que entra também o Esdras, né? Esdras, com certeza um pouco mais velho que Neemias, veio antes, né? Veio antes desse momento em que Neemias vem para a reconstrução dos muros, porque o templo já estava reconstruído, mas os muros não, né? Mas Esdras estava lá. O sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como as mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, olha só, que estava diante das portas das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, né? Então, mais uma vez nós vemos a unanimidade, os ouvidos de todo o povo, né? Não é de todos os povos, e sim os ouvidos. Então diz que várias pessoas, o povo estava ali como um, né? Os ouvidos de todo o povo, olha só, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, a leitura que se fazia, né? E Esdras, eu estou lendo aqui alguns versos do capítulo 8 de Neemias, que é o momento onde existe essa questão do ensino da palavra de Deus, e a diferenciação de um ensino bem feito, bem dado, é aquele onde há um contrimento de coração, onde realmente as pessoas se humilham diante de Deus, onde as pessoas reconhecem que são nada, né, diante de Deus. Eles choravam, eles pareciam que estavam tristes, mas aqueles que ensinavam falavam, não é dia de tristeza, é dia de regozijo, é dia de alegria, né? É dia de alegria. E aí Neemias 8, 5 e 6 diz assim, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, né? Levantando as suas mãos, inclinaram as cabeças e adoraram o Senhor com os seus rostos em terra. E depois, Neemias 8:8, e leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Né? Então, lendo a palavra de Deus e entendendo o que ela está dizendo. Não simplesmente dizendo que essa é a palavra de Deus e que aqui tem a palavra de Deus. Me incomoda um pouco essa coisa, sabe? Às vezes a gente vai para a igreja, né? Até vou falar algo assim bem pessoal meu aqui, a gente vai para a casa de Deus para ouvir uma palavra, aí chega lá, quase que a mesma coisa, fala-se que aqui tem palavra de Deus e a palavra de Deus é aqui. E fica nisso, né? Enfim, não existe uma explicação daquilo, do contexto, o que estava acontecendo, como foi, por que Jesus chegou assim, por que Jesus falou tal coisa. É isso que, né, nos atrai a palavra do Senhor. Pelo menos no meu conceito, o que eu penso e espero, né, quando a gente vai numa igreja, vai ouvir a palavra de Deus, é isso, ser tocado por aquilo que talvez você nunca ouviu. Olha, realmente, não é assim que a gente aprende na escola de teologia? Para falar ao povo, o pregador ele tem que trazer o que está nas entrelinhas do texto. Porque o texto, a maioria das pessoas que estão ali já conhecem. Então aquilo que está na entrelinha, uma aplicação pessoal que está ali na entrelinha do texto bíblico. Né? Aquilo que Deus, o Espírito Santo vai iluminar você a dizer aos seus ouvintes. Né? Não é simplesmente dizer que ali é a palavra de Deus. Não, isso aí não vai levar ninguém a nada. Só me deixa até assim um pouco irritado, porque a gente vai e acaba não vendo nada. Enfim, então, o livro da lei de Moisés era provavelmente o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E o povo ouviu atentamente a Esdras enquanto lia a palavra de Deus. É interessante que tem uma passagem em Neemias 8 mesmo, que fala o seguinte, que eles estavam desde o amanhecer até o meio-dia ouvindo a palavra, aprendendo, sendo ensinados.
E ali havia um choro de, meu Deus, como pode nós estarmos tão distantes, fazendo tantas outras coisas que te desagradam, né? E é interessante que a gente não vê ninguém reclamar de ficar em pé ouvindo ali a palavra de Deus, né? Mas é assim, é claro que não quero aqui expressar algo, nós temos que ficar de pé, não, nada disso. A questão é a disposição das pessoas em estar em pé, para ouvir, é o costume deles. Hoje nós não temos esse costume, nosso costume é estarmos sentados. Amém. Mas às vezes as pessoas reclamam até de ficar muito tempo sentado. Mas enfim, então Esdras, enquanto lia a palavra de Deus e suas vidas foram mudadas, o fato de ouvirmos a Bíblia tão frequentemente pode nos tornar insensíveis às suas palavras. E aqui fala assim, o comentarista colocou de um estudo que eu peguei, essa parte que eu estou lendo, que fala o seguinte, de tanto que a gente ouve a palavra, por tanto ouvir, acaba ficando insensível, porque aquilo torna-se tão natural, e nós não podemos também sermos esse tipo de crente, né? Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Uma coisa, talvez alguém chegue e fale assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples para você esse texto? É um texto que para nós pode até ser um texto simples, mas para muitos pode ter um significado impactante, impactar a vida dela toda. Aí cabe aquele que está dizendo isso se aprofundar no porquê Deus amou o mundo e tentar falar a medida desse amor, não é? É isso que diferencia. É isso que nos traz a estarmos atentos ao que sairá, né, do mensageiro de Deus ali. Tá certo? E aí sim, nós ficaremos o quê? Constante em avivamento com Deus. Por quê? Porque aquilo, mesmo que seja simples, mesmo que seja sempre dito, mesmo que seja assim, algo que a gente está cansado de saber, mas aquilo vai vai bater no seu coração, na sua mente, e você vai falar, realmente, né? O Espírito Santo vai trabalhar em você e vai dizer, o amor de Deus, ele é incomparável, incomparável. E assim a gente vai sendo tocado pelo Espírito Santo e a chama vai crescendo dentro de nós, não é verdade? E isso é o avivamento, é o reflexo de avivamento, né? Nós já falamos o que é avivamento, mas agora o reflexo, e isso era o que acontecia no povo. Né? O povo, eles estavam afastados da presença de Deus, afastados da palavra de Deus, não sabiam dessa palavra, mas no momento em que eles descobrem que existe essa palavra, eles dizem, puxa vida, onde nós estávamos com a cabeça, né? Mas agora nós sabemos, agora nós vamos seguir esse Deus Todo-Poderoso. Muito bem? E aqui o comentarista colocou o seguinte, né? O fato de ouvirmos a Bíblia tão frequentemente pode nos tornar insensíveis às suas palavras, então muito cuidado, e imunes aos seus ensinos. Muito cuidado. Para que isso não ocorra, devamos ouvir cuidadosamente cada versículo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a responder a seguinte pergunta: como este precioso texto bíblico se aplica à minha vida? Essa é a pergunta que nós temos que buscar em Deus, não é verdade? E isso cabe a nós muita atenção. Terceiro ponto, então, o avivamento e a palavra de Deus. O avivamento e a palavra de Deus, nós falamos disso a lição toda, né? E aqui o texto coloca o seguinte, que a palavra de Deus, ela corrige. Né? Ela corrige, a revista nos traz esse direcionamento. E no texto aqui encontrei três palavras aqui, né, situações, que é o seguinte, veja o que marca essa orientação apostólica. Não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo e nem as expressões irreverentes, né, no culto. Não é isso, tá certo? O avivamento não é isso. Não são eles itens para promover avivamento. Tá certo? O exibicionismo espiritual, o emocionalismo, né? Aquela coisa que assim, eu vou até confessar aqui mais um pouco, né? Que às vezes me cansa, né? Aquela coisa das pessoas ficarem tirando fotos, né, no culto, e agora o pessoal talvez até depois fale comigo, mas assim, e tira foto do camarada que tá chorando, lá do irmão, da irmã que tá chorando, quer passar um emocionalismo através daquela situação. Não é assim com Deus, não é. Deus não precisa passar emocionalismo para ninguém, não é verdade? Deus não precisa, eu acho que é mais interessante você sair do culto com o olho seco, mas assim, atento, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso tomar atitudes que agradem a Deus. É melhor você sair com esse pensamento assim do que em lágrimas, em prantos, e aí daqui a pouco chega lá fora, tá fazendo a mesma coisa, não pode. Emocionalismo não serve para nada, né? O exibicionismo também é espiritual, né? E as expressões irreverentes. Aqui a orientação para o culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Aqui o autor entrou um pouquinho na questão assim de como fazer o culto, né? A questão da liturgia do culto, enfim. Mas olha só,
O exibicionismo espiritual, o emocionalismo e as expressões irreverentes, não são eles itens para promover avivamento, tá certo? Se você busca aí fazer com que o povo fique chorando, tira foto lá, fotógrafo, do povo chorando, levantando a mão, limpando lá o rosto lá com lenço, para com isso, não promove nenhum avivamento isso, tá certo? Não são eles a base para o avivamento, não é base nenhuma para você ser avivado. O que vai trazer base para o seu ministério, para que você seja um professor que aviva os seus alunos, é aquilo que você leva de conteúdo, naquilo que realmente você ensina da palavra de Deus, de uma maneira consciente, de uma maneira correta, onde a Bíblia traduz a própria Bíblia. Pronto, não é isso? Não é porque eu falei, porque fulano falou que é o correto. Não, vamos olhar o que a Bíblia nos diz. Certo? E esses itens são para que não se use deles, mas sim a palavra de Deus, o evangelho puro e simples de Jesus. Não é isso? O evangelho puro e simples de Jesus. Né? E depois eu coloquei assim alguns versículos aqui, né? Até Colossenses 2,18, que nos diz assim, 2,18, que nos diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Cuidado. Tá certo? Cuidado, Deus não tem parte com esse tipo de situação não, né? E talvez alguém não sabe o que é debalde, é em vão, né? Inutilmente. Então, estando inutilmente inchado na sua compreensão carnal, né? Na sua carnal compreensão. E sim, nós precisamos estar o quê? Munidos de um ensinamento legítimo da palavra de Deus, onde você busque pessoas que falem de acordo com o que é realmente conciso na palavra de Deus, vai ter uma fé sadia, vai ter uma vida que realmente vai expressar e vai compreender o que é o avivamento. Não é verdade? Com relação ao choro, né, quero até colocar isso aqui, eu choro diante de Deus, quem não chora diante de Deus? Mas esse emocionalismo que existe por detrás de uma lágrima, talvez até sincera, assim, dos irmãos lá, eu acho que isso é muito errado, as pessoas ficarem aqui, né, colocando até nas redes sociais como que, olha só, a espiritualidade, o avivamento está aqui. Não, calma aí, não é por isso, tá certo? Bom, então, para o avivamento vem sempre uma correção de Deus, né? O texto fala aqui, o texto da revista fala, a palavra de Deus corrige. Então, para um avivamento vem sempre uma correção de Deus, né? E eu coloquei aqui uns 4 versículos aqui, interessante. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejais sábio. Provérbios 19:20. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios 6:23, mais 2 só. A correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Cuidado. Provérbios 15:10. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12:7. Então, tomar muito cuidado aí com essa não disposição para a correção de Deus. É muito importante, tá certo? Nós precisamos entender que na palavra de Deus sempre vai ter correções. Nós somos falhos em todos os momentos, em muitos momentos. Em um momento e outro a gente acerta sim, ok, Deus abençoa, né? Jesus toma a nossa vida ali, a gente acerta, bacana, mas em muitos momentos também somos mais falhos do que corretos, né? E o cuidado com o formalismo, que é o que o texto coloca aqui por último, né? E eu achei interessante assim, que o formalismo destrói a espiritualidade da igreja. Algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que esta. No entanto, já não possuía o primeiro amor. Olha só. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo de Deus vivo e a morada do Espírito Santo. De outra forma, será destruída pelo formalismo. E se a igreja não viver de avivamento em avivamento, achei interessante isso, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado. E não demorará muito, deixará de existir. Olha, que pesado, né, essa palavra. Há de nos fazer meditar. Não foram poucas as igrejas que desapareceram no decurso da história. Existiam, mas não tinham vida. E o que é isso senão a evidência do óbito espiritual? Né? E esse aqui é um texto que eu acabei de ler, que eu tirei da própria revista como subsídio da CPAD para o professor, tá certo? Então alguém possa criticar que, mais uma vez, eu fui um pouco áspero aqui na questão da igreja, enfim. Mas não, realmente foi tirado da revista, que está aqui. Vou até
fazer questão de comentar com vocês aqui, olha só, na página 15, tá? Revista do Professor, página 15, aí foi essa leitura que eu fiz, o auxílio à vida cristã. Então, Deus abençoe a todos vocês, obrigado por ficarem até agora aqui comigo, espero que vocês gostem do conteúdo, de um resumo rápido, breve, uma pré-aula, mas que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Ore por mim quando lembrar aí, né? Quando vocês dobrarem os joelhos, lembrai-vos de mim. E que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um glória a Deus aí, que ajuda bastante. O YouTube reconhece que esse conteúdo tem sido significante e ele recomenda a mais pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima.